Gente, eu queria falar com vocês sobre o José Alencar, né? Então, José Alencar é um grande brasileiro e a gente queria falar um pouquinho sobre a história dele, né? Gente, antes de tudo, eu peço por gentileza que vocês curtam aí, deixem o like. Faz isso agora, porque se você deixar para depois você vai esquecer. Eu preciso de likes para os meus vídeos serem mais recomendados pelo YouTube. Eu peço que você compartilhe esse vídeo. Eu peço por gentileza que você se inscreva no canal, por gentileza, né? É só apertar o dedo aí no inscrever se está feito, né? E peço também que vocês ativem o sininho para receber notificações de novos vídeos. Bom, gente, José Alencar. O nome já vem de um escritor famoso do século XIX, né? Que era o José de Alencar, né? E esse escritor, ele publicou livros importantes, como Helena, Senhora e tal. Alguns deles viraram novelas da Globo nos anos 1970, né? Então, o José de Alencar era um grande escritor, né? E o José Alencar recebeu esse nome com certeza em homenagem a ele, né? Bom, garoto pobre lá em Minas, né? Em Graxate, né? Conseguiu, à custa de muito trabalho, construir um império na indústria têxtil, né? O grupo Coteminas, né? O grupo Coteminas é o grupo têxtil mais importante do país, né? E o José Alencar construiu aquilo com muita vontade, com muita garra e tudo isso, né? Depois de um tempo, ele passou os negócios para o filho Josué Alencar, né? Que é um cara muito preparado, estudou em Harvard e tudo, né? Então, também dizem que é um cara muito gente boa, o Josué de Alencar, né? E foi para a política, né? Indo para a política, ele desenvolveu lá em Minas sua carreira e tudo, né? E quando chega em 2002, o Luiz Inácio Lula da Silva precisava de um candidato a vice-presidente. Ele precisava de um candidato a vice-presidente. E ele queria uma pessoa que fosse do empresariado. Exatamente por quê? Porque a candidatura dele tinha resistência entre empresários e ele queria vencer essa resistência, né? Então, o nome que caiu como uma luva para poder ser esse vice-presidente foi o José Alencar, né? O José Alencar, que na época já travava uma briga grande, né, contra os juros escorchantes que acontecem nesse país, né? Ele, como homem da produção, ele queria juros menores para ter mais investimento, né? Entre outras vantagens, né? Mas para o empresário a grande vantagem do juro menor é o quê? Ele poder pegar capital de giro, né? Pagando menos, né? Porque o juro está menor. Então, ele já era combatente do bom combate, vamos dizer assim, né? E ele aceitou ser vice-presidente do Lula, né? Possivelmente o Lula se elegeu muito por isso. O Luiz Inácio Lula da Silva se elegeu muito por isso, né? Porque o apoio do empresariado foi para ele em função do José de Alencar, né? Do José Alencar. Ele foi fiador da candidatura do Lula perante o empresariado, essa é a verdade, né? E depois, em 2006, a chapa se reelegeu. Então, José Alencar ele ficou lá como vice-presidente de 2003 a 2010, né? Não foi uma figura decorativa, né? Ele tinha a voz ativa do governo, ele participava das decisões, né? Enfim, era um homem que você olhava para ele, o cara estava sempre sorrindo, né? Ele tinha um sorriso marcante, então eu gostaria de ser assim, gente. Eu juro que eu gostaria de ser assim, um cara que sorri o tempo inteiro, né? Eu só consigo sorrir em momentos esporádicos, vamos dizer assim, né? Ele era um cara que estava sempre com um sorriso no rosto. Olha que coisa boa, né? Quando você olha uma pessoa que está sempre sorrindo, né? O que que isso te passa de confiança? O que que isso te passa de bem-estar, né? Então ele era um homem que tinha um sorriso lindo, lindo o sorriso do José Alencar, né? E o Josué parece que herdou muitas características do pai, né? É uma liderança empresarial importantíssima, né?
Então a família Alencar tem um lugar assegurado na história desse país. Gente, eu sou Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência. Por gentileza, eu tenho aqui quase 800 vídeos gravados, né, sobre diversos assuntos. Se você puder escolher um deles para assistir, eu desejo boa assistência e fico muito agradecido.